em votar esta semana. E agora a gente vai para algo que eles já votaram. A Câmara aprovou agora à noite o projeto que pode criar 1 milhão de vagas de ensino integral na educação básica. Ao vivo de Brasília, nós trazemos a Flávia Alvarenga, que acompanhou tudo e nos dá os detalhes. Boa noite, Flávia. Oi, Renata. Boa noite para você e boa noite a todos. Foi o único projeto aprovado hoje. Projeto aprovado de forma simbólica. Para criar 1 milhão de novas matrículas em tempo integral, o texto desse projeto de lei autoriza o governo a repassar recursos para os estados e municípios. O investimento é de 2 bilhões de reais este ano e mais 2 bilhões de reais no ano que vem. A justificativa desse projeto é o cumprimento de uma das metas do Plano Nacional de Educação criado em 2014. A meta é oferecer educação em tempo integral, quando o estudante fica na escola por 7 horas por dia ou 35 horas semanais, isso em pelo menos 50% das escolas públicas do país. E também ter pelo menos 25% dos alunos matriculados em período integral na educação básica. Na prática, esses números hoje estão abaixo e o percentual de matrículas caiu nos últimos anos. Vamos ver. Relatório do ano passado, que acompanha o Plano Nacional de Educação, mostra que o percentual de matrículas na educação básica em tempo integral na rede pública caiu de 17,6% em 2014 para 15,1% em 2021. Nos primeiros anos do ensino fundamental, o percentual... Montadoras resolveram interromper ou diminuir a produção de veículos nos últimos dias. Hoje foi a vez da fábrica da Renault, em São José dos Pinhais. E a previsão é que, nessa terça-feira, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos divulgue os números detalhados dessa primeira etapa do programa. Renata. Obrigada, Nani. A gente falava há pouco, no início do jornal, do que os deputados querem votar esta semana. E agora a gente vai para algo que eles já votaram. A Câmara aprovou agora à noite o projeto que pode criar 1 milhão de vagas de ensino integral na educação básica. Ao vivo de Brasília, nós trazemos a Flávia Alvarenga, que acompanhou tudo e nos dá os detalhes. Boa noite, Flávia. Oi, Renata. Boa noite para você e boa noite a todos. Foi o único projeto aprovado hoje. Projeto aprovado de forma simbólica. Para criar 1 milhão de novas matrículas em tempo integral, o texto desse projeto de lei autoriza o governo a repassar recursos para os estados e municípios. O investimento é de 2 bilhões de reais este ano e mais 2 bilhões de reais no ano que vem. A justificativa desse projeto é o cumprimento de uma das metas do Plano Nacional de Educação criado em 2014. A meta é oferecer educação em tempo integral, quando o estudante fica na escola por 7 horas por dia ou 35 horas semanais, isso em pelo menos 50% das escolas públicas do país. E também ter pelo menos 25% dos alunos matriculados em período integral na educação básica. Na prática, esses números hoje estão abaixo e o percentual de matrículas caiu nos últimos anos. Vamos ver. Relatório do ano passado, que acompanha o Plano Nacional de Educação, mostra que o percentual de matrículas na educação básica em tempo integral na rede pública caiu de 17,6% em 2014 para 15,1% em 2021. Nos primeiros anos do ensino fundamental, o percentual ficou pela metade, passou de 21,2% em 2014 para apenas 10,6% em 2021. Nos anos finais, também teve queda, passou de 15,9% para 11,3%. O relator do projeto na Câmara afirmou que o ensino integral é uma política de Estado. A gente precisa trabalhar em regime de colaboração para que essa agenda da educação ela seja uma agenda de Estado, essa seja uma agenda que possa reunir todos que pensam o futuro do Brasil para que a gente garanta uma educação de boa qualidade para as crianças e jovens de todo o país. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação diz que é preciso aprimorar a grade curricular para tornar o ensino integral interessante para os estudantes. Aqui nos interessa saber o que acontece dentro dessa jornada, porque não adianta só aumentar as horas se não se tem o que fazer ali. É um casamento para onde convergem duas coisas: a necessidade de implementarmos um currículo diferenciado
e a necessidade, para que isso seja feito, de que a gente tenha mais horas, no mínimo 7 horas. Então, as escolas de tempo integral, elas oportunizam, em síntese, mais situações de aprendizagem para os nossos estudantes. Agora o texto segue para apreciação no Senado. Renata. Muito obrigada, Flávia. Bom descanso.